A metodologia de venda consultiva da NTP, ela baseia-se digamos que integra outras metodologias de mercado e integra tudo isso também com a experiência de mercado que a gente tem, né? Então, uma das metodologias que é integrada, né, na nossa é aquela que chama de SPIN, do Spin Selling, venda SPIN. Esse conceito foi trazido por Neil Rackman, autor do livro Spin Selling mesmo, né, que realmente eu recomendo de ler, né? Claramente, depois, tudo que a gente for mostrar, qualquer metodologia precisa ser adaptada para a necessidade, para a situação do seu negócio, mas vamos ver rapidinho o que isso significa. SPIN é um acrônimo, né, de 4 letras. O S está por situação, o P por problema e por implicação, N por necessidade. Vamos entender o que isso significa. É como se fosse um resumo de um roteiro que a gente tem que seguir quando a gente aborda um potencial cliente na hora de tentar vender o nosso produto. Ou seja, um roteiro, digamos, sequencial. O que isso significa? Claramente, quando a gente está se apresentando para um potencial cliente a primeira vez, por exemplo, que a gente está conversando de venda, a gente não vai de cara vender o nosso produto e falar do nosso produto, né? A gente sabe que o primeiro tipo de assunto que a gente vai tratar é a dor do potencial cliente, né? Isso aqui é resumido nesse acrônimo na parte de situação, ou seja, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender qual é a situação atual do cliente. A análise da situação inclui os objetivos, né, que o potencial cliente tem, né, para atingir, para ver se o que a gente oferece pode ajudar a atingir esse objetivo. E o mapeamento da situação, por exemplo, a experiência, se ele já usou a nossa solução, mais ou menos para entender, fazer uma pré-qualificação para ver se ele tem as características também do nosso CP, do nosso cliente ideal. Depois disso, a gente tenta entender, depois dessa primeira situação, o entendimento da primeira situação, a gente tenta entender os problemas do nosso potencial cliente da situação atual, ou seja, quais são as dores, certo? A gente tem um objetivo, quais são os desafios que esse potencial cliente precisa passar para atingir os objetivos. Por quê? Porque só entendendo as dores a gente vai poder propor o nosso produto, o nosso serviço como solução dessas dores. Por implicação, a gente entende aqui as consequências que esses problemas atuais poderiam dar ao potencial cliente. Por que é importante fazer isso? Porque não só a gente precisa mostrar como a nossa solução pode resolver o problema do nosso potencial cliente, mas também a gente precisa mostrar como, sem usar a nossa solução, o problema pode ter consequências ainda, digamos, piores, né, do que poderia ser a situação atual. Então, precisa falar dessas implicações. E só, por último, enfim, as necessidades. O que são as necessidades? A necessidade, digamos, da resolução, né, desse problema para evitar as implicações. E é nesse lugar da definição das necessidades para a solução desses problemas que a gente insere o nosso produto. Então, podemos ver que tem várias abordagens, vários acrônimos, várias metodologias, né, no mercado. Algumas fazem mais sentido para alguns segmentos, algumas para outros. O Spin Selling especificamente foi escrito para vendas consultivas, digamos, de produtos ou serviços mais complexos, né, então não muito para commodity, mas de forma geral a gente entende como o que é mais importante é entender a situação atual do potencial cliente, entender quais são os desafios, os problemas, quais são as consequências que isso poderia dar, e só na parte final da nossa conversa a gente introduz o nosso produto, o nosso serviço como a solução às dores do nosso potencial cliente.